Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de top 7, né, mais um vídeo de ranking que eu venho trazer para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do meu grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que se puderem, né, e quiserem também, me sigam nas minhas redes sociais, né, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. E outra coisa também que eu peço para todos vocês é que assistam o vídeo, né, na velocidade normal e do começo ao fim, para poder me ajudar na monetização e também me ajudar, né, a aumentar as horas assistidas do canal. Então é isso, galera. Daí Jobo, vamos para o vídeo. Daí Jobo, galera, então vamos para um vídeo, né, onde eu vou trazer para vocês, né, os melhores aliens, né, de filmes. Então, em sétimo lugar, eu coloquei o ET, né, de Extraterrestre. Que ET Extraterrestre, né, é aquele filme onde o ETzinho, né, não simboliza nenhum tipo de perigo, né? Ele vai ficar ali com as crianças, né? E eu acho que o que ele mostra mais de diferente ali, né, é que o dedo dele acende, né, como se fosse uma lanterna, e também que ele consegue compreender, né, o dialeto humano e também tem o poder, né, de telecinese, né? Ele consegue levantar alguns objetos. Então é um personagem, né, que é até bem legal, né? Então foi um filme, né, que foi um sucesso, né, muito grande, e é um filme, né, do Steven Spielberg. Só que também, né, o que muita gente fala, né, uma teoria da conspiração, é que realmente, né, existem aliens e que esse filme, né, foi encomendado, né, para poder passar uma imagem boa, né, de aliens, e da gente não ter medo, e que também para introduzir ele no nosso universo, né, e a gente ficar sabendo, e quando acontecer de verdade, né, eles serem apresentados ao mundo, né, a gente não sentir estranho, né, porque a gente já viu isso, né, em alguns filmes. Dizem, tem essa teoria, né, só que não sei se é verdade, né. Não sei se vocês acreditam, né, que existem aliens. Eu acredito, né, que temos vidas extraterrestres, mas é assunto, né, para outro vídeo. Comenta aí se vocês acreditam em aliens ou não. Em sexto lugar, eu coloquei o ET do filme Sinais. O ET do filme, no filme Sinais, né, basicamente a gente vai ver, né, um cara que era padre, né, que acabou perdendo sua fé após perder um membro de sua família, né, e começou a acontecer algumas coisas estranhas, né, na sua fazenda, né, tipo, basicamente esse filme Sinais, né, porque eles vão desenrolar aqueles sinais que aparecem, né, em plantações, círculos que aparecem em plantações, que muitos dizem, né, que ou é uma forma de comunicação, uma forma de linguagem que a gente não consegue entender, ou é a nave chegando, né, e amassando, né, as plantações. E vai acontecer essas coisas estranhas, né, até que eles vão conseguir enxergar, né, esses aliens, né, que basicamente se aparentam muito com os Greys, né, só que eles são, né, verdes. E é bem legal também nesse filme, né, que a primeira aparição, né, deles, que eles vejam, né, aparece um domo, aparecem várias coisas estranhas, mas é como se fosse uma invasão alien que tivesse acontecido no nosso planeta. Mas o que acontece mesmo é a primeira aparição no Brasil, né, que é em Passo Fundo, né, Minas Gerais. E aparece como se fosse uma festa de aniversário, né? O alien passa, é filmado e isso é passado pro mundo todo, né? Que realmente, né, aliens existem e estão na Terra, né? E basicamente, né, outra teoria da conspiração é que esse filme, né, foi inspirado, né, depois dos eventos que aconteceram em Varginha, e por isso foi utilizado Minas Gerais, né? Se fosse utilizar a cidade de Varginha ia ficar muito na cara, então eles usaram outra cidade, né, que é Passo Fundo, em Minas Gerais, que é a aparição do primeiro alien. Agora, em quinto lugar, eu coloquei Os Camarões, né, do Distrito 9. O Distrito 9, né, é um filme muito bom, né, muito legal. Eu até hoje espero uma continuação, que basicamente, né, caiu uma nave aqui na Terra e quebrou alguma coisa, né, que eles não conseguem voltar. Então eles caiu bem ali na África do Sul. Então os aliens começaram a viver ali, né, e se multiplicar. E basicamente temos um negócio, né, que muitos humanos, né, defendem, né, os aliens, né, tem que deixar um lugar para os aliens viverem, né. Outros defendem
que tem que acabar com eles, né? E tem algumas pessoas africanas, né, que usam eles ali para fazer magias e tal, querendo ter esse poder, né, que os aliens têm, porque eles, com pouca tecnologia, né, eles fazem umas armas que são bem poderosas e tal, só que as armas que humanos, né, não conseguem utilizar. Eles parecem ser pacíficos, né? Eles gostam de comer comida de ração de gato, né? Só que nesse filme, né, um dos personagens, né, ele vai acabar se transformando, né, em um alien, porque botaram o DNA nele, né, e aos poucos ele vira, né, um alien, né? E basicamente com isso vai conseguir usar as naves, usar as armas e tudo, né? E tem um desenvolvimento, né, bem legal no filme, né? Só que são aliens também bem legais, né? Só que basicamente, né, eles não estavam querendo fazer mal nenhum, só queriam voltar pro planeta deles, né? É basicamente o que eles queriam fazer. Então, né, em quinto lugar ficou os Camarões de Distrito 9. Agora, outros personagens, né, o outro alien que eu vou trazer pra vocês, né, que ficou em quarto lugar, foi o Jaqueta Jeans, né, do filme Não Olhe. Que basicamente, né, essa nova versão deles, né, eu achei bem legal, porque basicamente a gente sempre vê a figura do alien, né, vindo numa nave, né, em disco voador. Só que nesse filme, o próprio disco voador é o alien. Ele é uma criatura predatória, né? Que basicamente ele é um ser vivo, né? Em forma de disco voador, e ele suga, né, as coisas para dentro do seu interior, né, para poder se alimentar. E depois joga, né, ele expele, né, objetos, né, que ele não consumiu de volta para a Terra, né, como chaves, roupas, essas coisas assim. Então ele devora só a carne. E ele tem duas formas, né, que é essa forma de disco voador que ele aparenta, e depois, né, é aquela forma de que ele fica todo bonito, todo gracioso, né? Como se fosse um laço, um negócio bem bonito, né? Que basicamente, né? Ele não consegue se alimentar, né? Das pessoas, se as pessoas, né? Ficarem paradas e não mostrar nenhum movimento, não correrem, não olhar para eles. Então por isso que o nome do filme, né? Não olhe. Porque até o protagonista, né? Consegue se livrar de não morrer por causa disso, né? Que ele não olha para a criatura. Então, né? Em quarto lugar, né? Ficou o Jaqueta Jeans. Agora, em terceiro lugar, eu coloquei o Heptapods, né, do filme A Chegada. Que esse filme A Chegada, né, ele vai trazer, né, informações, né, para uma mulher que é linguista ali, basicamente, né, ela vai tentar saber, né, o que eles estão falando, né, com essas naves que chegaram na Terra. E eles são uns seres, né, que são basicamente, né, bem parecidos com os polvos, né, e eles se comunicam, né, através de sinais, né, de símbolos. E essa mulher vai tentar decorar. Só que né, o que é mais interessante é que na raça deles, né, não existe essa divisão, né, de futuro, presente e passado. Então tá tudo interligado, né, e eles conseguem saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, né, e o que já aconteceu. E basicamente, né, com essas leituras, né, da língua deles, né, a mulher também consegue descobrir, né, coisas que vão acontecer com ela, até coisas tristes, né, e até coisas boas que poderiam acontecer com ela, que iriam acontecer futuramente, né, e coisas que realmente, né, depois disso acontece. E é mais sobre aquela teoria, né? Não é sobre aquela teoria, não é sobre que eles são predadores nossos, e sim aquela teoria, né, que eles estão aqui para tentar evoluir, né, o ser humano. Então, basicamente, eles vieram aqui para a Terra, né, para tentar passar, né, esse tipo de linguagem para a gente conseguir, né, evoluir. Então, né, em terceiro lugar, né, eu coloquei o Octopods, né, de A Chegada. Agora, em segundo lugar, né, um dos aliens mais famosos que existe, que é o Predador, né, do filme Predador. Tem também Alien vs Predador, né, que basicamente, né, ele é um alien de outro universo, que ele caça, né, criaturas. Ele sai de planeta em planeta para caçar, né, presas que podem dar trabalho para ele, né. Basicamente, ele usa aquele capacete, né, só que quando ele tira aquele capacete, a gente vê que tem dois olhos e uma boca, né, que pode ser aberta para ambos os lados ali, né. Como o Arnold Schwarzenegger falou, né? Ele é bem feio. Ele é um alien, né, que tem diversos aparatos tecnológicos, né, como armas, né? Armas a laser, tem também máquinas para voar, lâminas, entre outras coisas, né? Então ele é um personagem, né, sempre bem preparado, né, para qualquer tipo de batalha, né? Então sempre que para os humanos acabarem vencendo eles, né, tiveram sempre que usar, né, de bastante estratégia, né, porque se for no mano a mano para cima deles, né, não conseguem lutar. Então, em segundo lugar, né, ficou o Predador, né, do filme Predador. Agora, em primeiro lugar, né, eu coloquei os aliens, né, dos filmes Alien. Acho que são conhecidos pelo nome de xenomorfo, né, que basicamente, né, eles são armas, né, para a destruição da Terra, né, de seres humanos. Né? A gente sabe que através dos filmes, né, que eles são como se fosse construídos para ser predador, né, para fazer uma limpeza, né, na Terra.
porque a vida se desenvolveu, né, tanto no planeta Terra como em outros planetas, porque os engenheiros, né, que eram os aliens, né, mais evoluídos, foram de planeta em planeta, né, espalhando a vida, né, em vários planetas, e acabou, né, que alguns planetas desses, né, eles tiveram, né, tipo assim, se arrepender do que fizeram, né, pelos caminhos que eles trouxeram, né, e tenta trazer o apocalipse, né, a Terra foi um desses, né, até onde eles falaram, né, que eles mandaram um deles, né, para ensinar como é que era viver aqui no planeta, e acabaram que mataram ele, né, fazendo uma alusão a Jesus, né, como se Jesus fosse um extraterrestre neste universo, né, que ele foi mandado para a Terra, né, e acabaram, né, traindo ele, né, e matando ele. Então, basicamente, depois disso, né, eles mandaram a máquina que iria acabar, né, com a vida na Terra, só que aconteceu algum problema, né, que eles caíram antes, né, de chegar na Terra, né, e ficar parados em outro planeta. Mas aí, com o avanço da humanidade, querendo encontrar, né, outros lugares, né, que possam se viver, né, que possam instalar a vida humana, né, acabaram que eles encontraram, né, essa ameaça. Então, em primeiro lugar, né, por toda a história, eu coloquei, né, os xenomorfos, né, de Alien. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né, se inscreve no canal. Se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, né, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, Twitter, né, vai me ajudar bastante. Também me ajuda bastante, né, se vocês assistirem do começo ao fim e na velocidade normal, né, todos os vídeos que eu lanço aqui no YouTube, né. Sempre temos esses vídeos de rankings, né. Sempre sai às segundas-feiras, né, onde eu sempre trago, né, um ranking sobre algum tema, né? E todos os vídeos do canal, né, saem às 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde, né, ou às 18 horas, sai sempre uma abertura nostálgica para vocês assistirem, né, de algum desenho, de alguma novela, de alguma coisa que vocês gostavam. Então é isso, galera, da Jobo e fui.